E a galera Fluminense consegue uma classificação heróica na Libertadores após uma grande partida, né? Temos também que deixar também o mérito também do Internacional, que fez dois bons jogos, né, ida e volta. Esse jogo, o Internacional tinha vitória nas mãos, 1-0, abriu o placar no primeiro tempo, né, com o Mercado, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu aí na metade do segundo tempo, a equipe do Fluminense melhorou, conseguiu achar o gol com o Kennedy, né, fez o gol e o Cano também marcou o gol da vitória da classificação do Fluminense. O Fluminense tem uma reação aí, galera, histórica, né? Porque o Fluminense não estava bem no jogo, não era a melhor partida do Fluminense. O Internacional teve até a chance de fazer o segundo gol, mas foi o Fluminense que conseguiu achar 2 gols e a classificação com mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio. O torcedor do Internacional ficou bastante decepcionado com essa virada. A equipe do Internacional não conseguiu segurar o resultado, né? E agora vai ver o seu rival, o Fluminense, fazer a final da Libertadores no Maracanã. Agora o Fluminense vai esperar o confronto entre Palmeiras e Boca Juniors amanhã para saber quem é que vai chegar à final da Libertadores. Galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo entre Internacional e Fluminense. O link vai estar na descrição. Crécio, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Deixa desejar, e ali o Valência podia fazer o jogo, e ele decidiu fazer uma aposta nos seus jogadores mais fortes do passe, né? Quando a gente fala do André saindo de trás, o Ganso atuando um pouco mais recuado, do John Kennedy para dar essa intensidade, essa velocidade à frente, e a aposta funciona. Porque assim é o futebol. Porque o que importa no futebol, no final das contas, é o resultado, né? Porque o Fluminense chutou 2 vezes em gol no segundo tempo. O Fluminense foi letal. E não é estranho, porque o Fluminense tem Cano, que é um jogador extremamente... Eu estava vendo a reação do Cano no pós-jogo e na hora do gol, eu não me lembro de uma reação dele tão emocionado como eu vi hoje. Mas chorando. É muito diferente. Não, mas tem até um vídeo que viraliza no pré-jogo, ele passa com uma serenidade, o pessoal brinca, ele saindo do hotel, parece que ele estava indo para comprar uma água no mercadinho do lado do hotel. Sim, eu tô com o Birner, a vibração ali do pós-jogo, pela figura que é um jogador de 35 anos. É comemoração histórica, é um jogador de 15 anos. Um jogador de 35 anos. Mas eu tô com isso. É um jogador de 35 anos. Jogadores de 35 anos geralmente são mais experientes. A reação do Fábio. Outro jogador muito rodado. Outro jogador experiente. Como se estivesse chegando a primeira vez na Libertadores. Porque o Inter impôs muita dificuldade e porque essa aposta do Diniz, repito, era o que ele podia fazer. Então não é uma crítica ao técnico, é um elogio. Deu certo. O Inter vai demorar muito para digerir esse resultado. Porque o Valência teve 4 chances, 2 claríssimas de gol no segundo tempo. O Valência sozinho teve mais chances que o Fluminense inteiro. Porque o Inter, nesse momento, eu discordo do Breiler, quando ele fala que o melhor futebol da América chegou à decisão. Para mim, o Inter joga mais que o Fluminense nesse momento. Tá? É claro que é uma questão de muito ponto de vista do futebol. O meu ponto é na temporada. O que os times fazem até aqui, toda a construção, para mim, a construção do Fluminense, até porque é uma construção muito mais bem planejada, de técnico, de ideia, é superior. Desde o estadual, né? Sim. O Inter é um time de 6 confrontos, mata-mata da Libertadores. Foi melhor que o Fluminense, talvez, nos dois jogos. Sim, tem muito mérito o Inter, sobretudo o Cudê. Tem história também o Fluminense. Mas o meu ponto é que, analisando a campanha e a prioridade do Fluminense, depois de ter sido eliminado no ano passado, antes da fase de grupos, era a Libertadores. Então o Fluminense focou na competição. Mas nenhum clube no futebol brasileiro, e aí na América do Sul, protagonizou tantos bons espetáculos como o Fluminense nessa temporada. E aí eu vou ressaltar 3. A final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, o que jogou o Fluminense, ali começa a encorpar, o Diniz ganha o seu primeiro título relevante. O Fluminense contra o River Plate no Maracanã, aquele jogo ali chamou atenção até muito além das fronteiras brasileiras sobre o trabalho do Diniz, sobre o que joga o Fluminense. É uma atuação épica. E agora, o primeiro jogo foi muito melhor que o segundo, apesar de ter do roteiro, o Fluminense ter vencido fora de casa, em termos de desempenho, foi um jogo mais vistoso. E o Fluminense, por mais que tenha jogado... não tenha jogado como seu rival, em alguns momentos tenha até sido pressionado, tenha ficado atrás do placar, foi protagonista nesse confronto e até pelas características do time do Diniz, proporcionou que existisse aquele espetáculo. Então, por tudo isso, um time que topa correr riscos, um técnico que banca a sua ideia, para mim, o Fluminense, o melhor futebol da América, é premiado, é recompensado com uma vaga na final da Libertadores,
vai jogar com sua torcida no Maracanã, vai jogar com todo esse ambiente, depois de 15 anos voltando a uma final, mas em termos de desempenho, na temporada, mesmo com altos e baixos, oscilações, para mim o Fluminense tem o melhor futebol da América. É bom que se diga esse negócio da torcida, porque é óbvio que a torcida do Fluminense vai comprar todos os ingressos para ela disponíveis, como se chegar o Palmeiras também vai comprar a torcida e se chegar o Boca também vai comprar. Só que os setores neutros, aqueles da Conmebol, ali a torcida do Fluminense tem uma vantagem. Terá uma vantagem, ou seja, o Fluminense vai ter mais gente provavelmente. E a coisa do campo, né? É isso. O campo, o estádio, o Tem ambiente. muitos jogadores... A semana é diferente. Eu já ouvi de vários jogadores... Não, mas acho que assim, eu já ouvi de vários jogadores que a questão do mando de campo... Claro que isso não é uma unanimidade, tem torcedor para quem... Mas é que tem torcedor também que se motiva pela torcida adversária. Então, eu já ouvi de vários jogadores que o principal fator do mando de campo... são as referências, é você estar acostumado com aquele espaço, com as referências mesmo do estádio e tudo mais. A sinergia com a torcida. Isso você vai ter, quer dizer, o Fluminense vai ter. Então é óbvio que para o Fluminense jogar no campo em que ele joga toda a rodada em casa do Campeonato Brasileiro, será uma vantagem. E o ambiente, como disse o Pedro, que vai ser uma loucura, né? O Rio de Janeiro antes da decisão. E mais que o campo, né? Quando algum jogador, ou ex-jogador que está aqui ou participa de entrevista, ele quer citar o que você perde com algum jogador que deixou o grupo, é quando você olha a referência não está ali em campo. E tem também a bancada, a placa, o olhar. Eu estou com o Jean. Eu acho que tudo isso faz muita diferença e acho que pesa muito o ambiente. O Fluminense, a partir de agora, dia 4 de outubro, estão quase virando a meia-noite aqui, dia 5, ele tem um mês para viver isso no Rio, de mobilização, e começa com venda de ingresso, e começa com lotar setor, e começa com esgotar, e a semana pré-final vai ser algo muito fora da curva, do que já foi diferente até de 2008, que tinha um jogo fora, e depois tinha um jogo dentro, e era aquela quarta-feira à noite, não é exatamente viver o sábado. Acho que tudo vai jogar a favor do Fluminense. É claro que é quando a bola rola, é outro papo, o Fluminense tem bola para isso. Só que muda muito, eu tô com as referências que você vai ter da cidade, do pré-jogo, do mês de preparação, de que tudo vai girar em torno do maior título da história, possivelmente. Mas se não tem esse título internacional, eu acho que pode pesar sim. Não tem muito essa coisa do mando neutro. Aliás, não tem nada desse mando neutro, independentemente de Palmeiras ou Boca. Uma coisa muito positiva para mim, porque a torcida... Eu concordo que pode acontecer isso, mas eu prefiro esperar o ambiente do dia do jogo, porque eu acho que ambas as torcidas vão enlouquecidas, a outra e a do Fluminense, para a decisão. Né? A torcida do Palmeiras é muito barulhenta, ainda mais chegando na final de Libertadores, enlouquecida do Boca, não preciso nem falar se for o Boca o adversário do Fluminense. É óbvio que para o Fluminense o Boca é um time mais fácil de ser vencido do que o Palmeiras, né? Por qualidade individual, pelo treinador, porque o Palmeiras é um treinador muito melhor que o Almirão, não dá para comparar, e um time que está acostumado a decidir. Mas o Fluminense, eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que olhar com muito carinho, que ele começa por um jogador muito experiente, mesmo que tenha falhado hoje, ele encerra, quando a gente fala da escalação lá do último jogador mais avançado, com um cara letal, grande, preparado para esse jogo. A história passa pelos dois. Exatamente, um cara preparado para esse jogo. Quando eu olho o Herman Cano, eu quero ver quem pode me dizer que ele não é um grande candidato a ser um herói de uma final de Libertadores. Ele é, assim, olhando, né, para os quatro... Hoje, para mim, é o grande nome. Agora 3, mas até para os 4, estendendo um pouco, um deles perdeu a chance de se tornar esse cara que eu vou dizer, o Ener Valencia. O Cano é o melhor jogador da Libertadores até agora. Ele é o artilheiro, o Fluminense, como diz o Breyer, ele é uma coisa mais sólida desde o início do ano. No Palmeiras, a gente ainda está tentando entender quem pode ocupar esse espaço ali, que ainda não vingou, ainda não virou, ainda não tem. E o Boca vive de empate Romero, empate Romero, empate Romero. Então, de quem joga mais bola até aqui é o Cano. O Cano é o grande símbolo. A gente vai falar de André, de Fábio, o Nino, a gente pode falar de Ganso, dependendo da atuação que tiver, de Arias, que eu acho que joga muita bola, de Arias joga muita bola na temporada, mas não tem como. O Ganso é o símbolo. O Ganso é o cara... O Cano é esse símbolo. Ele é o cara que vai precisar... O Cano é o maior jogador desse time do Fluminense. Numa perspectiva Fluminense, se você olhar o maior jogador desse time é o Marcelo. Óbvio, mas a gente tem que pensar no mundo... Eu entendo. A perspectiva que você traz. Cada clube com a sua realidade. Você não pode pegar a história do Diniz e do Cano. A gente pode falar assim. É o Fluminense do Diniz e do Cano. É a criança que vai fazer o L. É a bola que vai entrar, que você vai esperar. Não pode pegar... Você vai ter duas finalizações só no segundo tempo. O Marcelo, uma delas precisa passar no pé do Cano, ele é enorme que ele faz. que ele fez no Real Madrid. Sim. E ele é maior que o Cano. Mas
Para o torcedor do Fluminense, tanto faz isso. Importa o que vai entrar em campo e o que ele realiza pelo seu clube. O Marcelo está te causando problemas. E assim funciona com vários jogadores. O Cano é o maior jogador. O Cano, se o Fluminense for campeão da Libertadores, talvez passe a ser ou maior, ou no mínimo está no tamanho de Romerito, Washington, Assis, Fred, os maiores jogadores da história do Fluminense. Esse cara está a um passo de ser uma lenda da história do clube. Não tenha dúvida. Nós temos, inclusive... Galera, realmente, né, o Cano, né, um jogador que vai ficar na história do Fluminense se ele conseguir esse título da Libertadores, né, a temporada dele com o Fluminense é muito boa, apesar dele ter dado uma oscilada, mas os números dele ainda é muito bom, é um jogador muito decisivo, e eu acredito que ele vai pegar e vai decidir para o Fluminense na final da Libertadores. Na minha opinião também, eu concordo, o Boca Juniors seria uma equipe mais fácil para a equipe do Fluminense ganhar, né, porque o Palmeiras é uma equipe já casca grossa na Libertadores, o Abel Ferreira, independente da equipe dele não ser a mesma equipe do passado, ainda é uma equipe muito forte, né? E eu acredito que vamos ter uma grande final de Libertadores no Maracanã. E lembrando, galera, é torcida dividida, né? Não vai ser 100% do Fluminense, porque a carga dos ingressos é dividida meio a meio aí para cada equipe, né? Independente do jogo ser do Maracanã, a outra equipe também vai ter direito também uma boa carga dos ingressos aí para esse jogo no Maracanã. O Fluminense agora vai ficar amanhã só torcendo aí para ver qual equipe que vai pegar na final da Libertadores. Eu acredito que vai ser a equipe do Palmeiras, galera, e deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo do Internacional e do Fluminense. Grande partida, na minha opinião, esses dois jogos. O Internacional foi melhor do que o Fluminense, mas o Fluminense foi efetivo, conseguiu fazer os 2 gols e conseguiu a classificação para a grande final da Libertadores.